Você não acha que isso aqui dá uma gestão temerária, não? Aí, o que acontece? Como tá tudo sendo destrinchado, o GE colocou aqui o Bruno Cassucci, certo? Corinthians prevê fechar 2025 com 272 milhões no vermelho. Pior resultado da história. Lembrando, 5 meses do Augusto Melo, 7 meses do Estábulo. A diretoria do Corinthians prevê fechar 2025 com o pior resultado financeiro do clube em um ano, déficit de 272 milhões. A projeção consta no orçamento de 26, enviado a conselheiros do clube, que a reportagem do GE teve acesso. Até então, o recorde negativo do Corinthians é de 2019, na gestão do ex-presidente André Sanches, que quando ficou no vermelho, os 177 milhões. Corrigido pela inflação, esse resultado representaria um déficit de 248 milhões atualmente. O último balancete financeiro divulgado pelo Corinthians é o de setembro deste ano. O clube terminou o terceiro trimestre com déficit de 180 milhões. Apesar do número impactante, a direção do Corinthians pondera que essa é uma questão contábil, não fluxo de caixa. O clube pretende resolver parte do problema com a transação tributária, acordo para a regularização de débitos fiscais. E aí eu quero saber. Por isso que eu estou falando, eu simplesmente coloquei até no tópico aqui. Caso não haja, ainda faltam 24 dias. Acabou de incluir mais coisa aí, viu? Calma. O que acontece? Parte dessa dívida, né, questão contábil, etc., é da transação tributária. Não foi divulgado, o Corinthians fechou esse acordo. Faltam 24 dias. Eu sou paciente para não, né, colocar nessa situação. Eu vou usar apenas o que foi entregue pelo Conselho, pelo presidente Stable ao Conselho, o CORE e ao Conselho Fiscal. Ok? Desde já. A gente está indicando o que está no orçamento. Então o Corinthians diz assim, apesar impactante, a direção pondera que é uma questão contábil. Não é de fluxo de caixa. Está apertado. O clube pretende resolver parte do problema. Ele só não fala quando. E se for em 26, o problema está em 25. Na prática, a situação econômica é de aperto. Salários em dia, mas há atrasos em pagamento de fornecedores e impostos. Na semana passada, o clube atrasou a primeira parcela do 13º. E lembrando, né, há pouco mais de uma semana, o ESPN revelou que o Corinthians aumentou em mais de 400 milhões o seu débito fiscal de um ano para cá. Certo? De um ano para cá. 400 milhões. Estava 180 milhões, foi para 580 milhões. Não estava 180 milhões, estava quase 900 milhões. Agora já está mais de 1 bilhão e pouquinho. Sobre os cálculos. Né? Vamos lá, 1 bilhão e pouquinho. Agora você falou isso aí é bom. Isso aí é imposto federal, né? E vocês acham que o governo vai fazer alguma coisa na arena? Vamos aguardar, né? O pessoal vai ter que se regularizar. Inicialmente, o orçamento do Corinthians para 2025 estimava um superávit de 37 milhões e meio de reais. A previsão foi feita pela antiga gestão do presidente Augusto Melo, já sob o comando de Osmar Stable. O clube refez as contas e em outubro projetou um déficit de 83 milhões. Quem fez as contas em outubro tem que ser responsabilizado, inclusive, a gestão atual, porque não cumpriu o orçamento que ele revisou, faltando 2 meses para o fim do ano. 2 meses para o fim do ano, não está sendo cumprido o orçamento. Se você não cumpre o orçamento, você está irregular. Certo? Ninguém está falando isso. Não é tipo assim uma revisão orçamentária do meio do ano ou o orçamento de dezembro de 24, que geralmente é meio de dezembro. Tem meio de dezembro, meio do ano, para você fazer os ajustes para você cumprir a meta. Ele fez em outubro e não vai cumprir a meta. Por 180 milhões. Muito mais do que previsto. Então, quem fez esse comando aqui, que é o orçamento, é um comando, simplesmente tem que ser responsabilizado. Só acho. Na época, o clube... Mas um detalhinho, Tuminha, se você ousar aí tentar implicar uma gestão temerária aí, vai dar intervenção. Se estourar o orçamento, a promotoria vai falar, eles estouraram o orçamento, deu impeachment, e vocês endossaram intervenção, vocês não tem pra onde correr não, ó. Vai tudo para o mesmo lugar. Na época, o clube acreditava que conseguiria finalizar a transação tributária antes do final do ano. Com isso, teria um déficit bem menor. Eles já entendem que não vai dar tempo para a transição. Eu tô aguardando a transação tributária porque faltam 24 dias. Eu venho falando isso já tem mais de mês. Tá? Por quê? Porque desde outubro, e tem um vídeo aqui, tem um corte falando sobre isso. No orçamento constava 180 milhões da transação tributária. E eles não conseguiram. Por isso que eles estão colocando 270, que é o 180 que eles não conseguiram da transação, que é o desconto que teria. Só que o imposto eles não pagaram. E aqui, na época o clube acreditava, ou seja, muito provavelmente, eu tenho que ser muito paciente, não tenho que ser emocionado com isso, até porque é ruim pro Corinthians. Tem que se aguardar até o final do ano.
3 semanas e meia aí, para que o Corinthians descumpra o orçamento em mais de 180 milhões. 2 meses de um orçamento para o outro. Atualmente a dívida alvinegra é de aproximadamente 2,7 bilhões. O montante engloba as obrigações do clube e também o financiamento da Neoquímica Arena. Comparando com 24, as receitas do clube caíram 23% e as despesas cresceram 5%. Com isso, o resultado operacional caiu de 293 milhões positivo para uma previsão de 49 milhões positivo. Que é o... como é que o pessoal falou? EBITDA. Não é isso? EBITDA. No documento enviado aos conselheiros, o Corinthians informa que o cenário reforça a necessidade de revisão estrutural de despesas de fornecimento. É aquilo que eu trouxe para vocês ontem. Ó. Isso aqui está tudo no documento aqui que a gente trouxe. Então, isso aqui era orçamento, todo mundo recebeu esse orçamento, vazou e absolutamente nada. Bom, por outro lado, o que acontece? A gente tem que fazer a pesquisa. Quando você tem uma desproporção, você tem que analisar a legislação de plano, tanto da Lei Geral do Esporte quanto do Profut. E o Profut, entendendo que a receita bruta de 2024 foi de 1,1 bi e a projeção é de um prejuízo de 272 milhões, o Corinthians teria ali uma desproporção, né, nos parâmetros do Profut, na lei do Profut, de 24,73% do déficit. E neste caso, incorreria, claro, em uma das hipóteses de gestão temerária. Claro que aí tem outros requisitos, entre outras coisas, mas reforça o contexto de uma gestão temerária. O ato temerário. E isso é gravíssimo. Por quê? Porque isso que pode, inclusive, gerar ao Corinthians a impossibilidade de manter o Profut. Por descumprimento sequencial. O Corinthians teria 2 anos de descumprimento do Profut. Ok? Então, assim, você tem a Lei Geral do Esporte, estabelece no artigo 67, que constitui, para efeito da lei, ato de gestão irregular ou temerária, adotar práticas de gestão ou de contabilidade temerária. O Profut estabelece que, né, nas suas implicações, aqui o pessoal colocando, na sua lei, também os percentuais. Limite de déficit, que é limite de prejuízo 0, não poderia ter esse prejuízo. Artigo 4º, inciso 5º da lei do Profut. Não pode. Não pode ter. Então, o Stable, quando consolida isso daí, gera baseado nas leis vigentes, uma possível gestão temerária. Teremos um novo impeachment? Interrogação. O que você acha, Douglas? Eu acho que é só mais uma pá de cal para intervenção. Eu também acho. Quando eu vi o orçamento, eu mandei. Inclusive, o Lucas fala sobre isso aqui, ó. Desculpa aí, eu cito bastante ele, porque ele acompanha todas as despesas do Corinthians, as despesas despesa dos poderosos, ele que traz ali uma visão um pouco mais técnica sobre o tema. E ele já pessoas técnicas, ele. Exatamente, aqui, ó. E ele avisa também, tá? Ele avisa exatamente nesses temas. Vou trazer aqui, ó, referência, ó, Lucas Sena V8. Só avisando que, se for esse déficit, será enquadrado em gestão temerária, pela lei do Profut. Receita bruta, aqui, ó, mesma coisa, ó. Receita bruta, 1,1. Déficit projetado, 272. 1,1 dividido por 272, 24,4. Gestão temerária. Consideram-se atos de gestão irregular ou temerária praticados por dirigente aquele que revelem desvio de finalidade na direção da entidade ou que gerem risco excessivo e irresponsável para o seu patrimônio, tais como formar déficit ou prejuízo anual acima de 20% da receita bruta apurada no ano anterior. Certo? Então, assim, muita gente não está se ligando nisso. Não está se ligando nessas possibilidades. Se ligando, okay? Ignorando, lógico que sabe. É isso. Então, assim, a imprensa, fiquem atentos. Gestão temerária no Corinthians pode estar em praticamente consolidação. Já aconteceu, o Bione quando falou que não assinou o negócio, pô. Só para constar, o Tuma Júnior, numa ata do CORE, disse que era absolutamente contra o orçamento. Eles cumpriram, ele já tinha falado. Exatamente. A revisão já tinha estabelecido, o Tuma Júnior já disse que era contra. Conselheiros que foram contra protocolizaram junto aos órgãos de fiscalização, seria absolutamente contra o orçamento revisado de outubro. Por quê? Responsabilização,
pela Lei Geral do Esporte. Todo mundo tá pulando do barco. Quem assinou essa bagaça, quem vai fazer, quem não vai fazer, é outra história. Se vão entrar com pedido pelos conselheiros, pelos sócios, já não é problema nosso. Mas isso sim pode impactar no Corinthians. Ó, e que fique claro, quando você está falando que eles podem ser responsabilizados, é imediato, viu? Se deu prejuízo, já vai na goela. Não tem essa, ai, vamos esperar. Meu, ciência inequívoca. Deu prejuízo, já era. Daí que a figura do MP fica maior ainda. Cara, é muita coisa, é muita coisa. Eles conseguem ticar todos os requisitos para se ferrar. Eu acho que não tem uma coisa certa lá. Não achei uma coisa certa. Falar, opa, por aí, ó. Tal. Teve um louco lá falando ontem aí que a gestão estável ele não tem. Como não tem, meu amigo? Como não tem? O cara pegou mais da metade do caminho aí do Augusto Melo. Ele participava da gestão. Ele era vice, né? Imagina. Com a justiça, não adianta falar que você não sabia, que ele não deixava, que não vai colar. Esqueça isso. Esqueça. E quando eu peguei e falei no canal do Buono lá, eu falei, olha, o erro foi tirar os caras aí de toque de caixa sem pedir pra a transição. Que na hora que a merda estourar, o cara falou, vocês não pegaram, vocês que negligenciaram, pegaram e tiraram todo mundo e falou, a gente resolve, quero todos fora daqui. Aí, ó. Tá acontecendo. Augusto Melo e a equipe dele falaram, não sei de nada, tocaram a gente aqui, chutaram a gente daqui, não pediram pra fazer transição, não pediram pra fazer nada. Eles vão bem tirar o deles da reta. É isso aí. É isso que a gente tá aguardando. Vamos ver o que vai acontecer, meus meninos? Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.